Bom dia, irmãos. Esperamos que todos estejam bem. Estamos morrendo de saudades e que Deus abençoe a todos. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 119, versículo 105, que diz assim: Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos orar. Pai Celestial, nesse momento, Senhor, querendo te agradecer, Senhor, pela paz que eu tenho dado, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos guiado e tem nos fortalecido, Senhor. Que o Senhor Deus coloque no nosso coração o privilégio de andar sempre em teus caminhos, lendo a tua palavra para ficar mais forte, e que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um, Senhor. Pai Celestial, nesse momento quero te pedir uma bênção especial também por toda a família beriana, Pai. Esteja no controle de tudo, Senhor, dando sabedoria, dando paciência, dando muita saúde, Senhor, curando as enfermidades daqueles que estão enfermos e colocando, Senhor, em nossos corações, Senhor, o desejo, Senhor, de estar todos juntos te louvando, te adorando, Senhor. Pai Celestial, também, Senhor, te peço que acaba logo com essa epidemia, Senhor, para que nós podemos voltar, Senhor, e estar todo reunido em tua casa, Senhor, te adorando, bendizendo o teu santo nome, Senhor, fazendo o teu trabalho e cuidando, Senhor, melhor, Senhor, da tua casa, Pai. Pai Celestial, quero te agradecer por tudo, Senhor, que tu tem feito. Quero te agradecer a Deus por os irmãos que Deus tem enviado, que tem nos ajudado nos bens materiais, tem suprido. Que a palavra de Deus esteja, Senhor, sempre no coração de cada um e esteja multiplicando o bem de cada um, Senhor. Que tudo isso possa ser feito para a honra e glória do teu nome, Senhor. Queremos pedir, queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja, como os irmãos estão? Nós estudamos essa semana a respeito a mais alguns atributos de Deus, né, que o irmão Eduardo e o irmão Paulo têm já nos ensinado na escola bíblica, e nós estudamos a respeito da triunidade de Deus. Então nós selecionamos algumas músicas hoje para cantarmos com os irmãos nas suas casas, que falam a respeito da triunidade de Deus, que cantam a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nosso Deus que é um Deus triuno, que é um Deus único, mas em três pessoas. Então nós convidamos os irmãos a cantar conosco, refletir nas letras dessas músicas, cantar com entendimento, né? Não simplesmente cantar da boca para fora, mas cantar principalmente com a cabeça. Tá bom? Espero que os irmãos estejam aproveitando esse tempo juntos em casa para louvar a Deus e adorar o seu nome através da música.
Bom dia, amada igreja, que bênção, né? Mais uma vez podemos cultuar ao Senhor, bendizer esse nome que é sobre todo nome. E nós queremos continuar com o nosso estudo sobre o ministério do profeta Jeremias, né? Em seu livro, ele mostrando então o panorama daquela situação, o exílio, as dificuldades, a tristeza do profeta, até chamado profeta chorão, né? E tem as lamentações de Jeremias. E nesta manhã nós queremos continuar estudando e nós vamos, a partir do capítulo 9, rever algumas coisas e vamos continuar deslanchando aí no nosso estudo. E lembrando que Jeremias é levado ao cativeiro na terceira deportação, né? E 70 anos antes já havia acontecido aquele grande problema. Jerusalém foi forçada, foi saqueada e levado ali os cativos, e nos quais estavam lá Daniel, seus amigos, e se despontaram depois, né? E nós vemos a posteriori Jeremias na terceira deportação, e ele fala agora, falando do cenário de Judá, ele mostra realmente o caos que se estabelece naquela região tão amada pelo Senhor, naquela cidade tão especial, que tinha ainda permanecido com aquele vínculo de obediência, mas agora ele também estava totalmente desgovernado espiritualmente. E nós vemos a tristeza do profeta em diagnosticar que o problema era iminente, e quando acontece, nós vemos a tristeza dos judeus, daquele povo de Judá, também indo, né, rumo ao cativeiro e sentindo toda aquela pressão daquele império carrasco que realmente não poupou os judeus de nenhuma das suas artimanhas, no sentido de escravizar o povo, extrair tudo que eles tinham de riqueza, saquearam e principalmente aproveitaram ali a mão de obra escrava na Babilônia. Então, queridos irmãos, nós vamos ler agora o capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12, e depois nós vamos orar e vamos discorrer nessa questão. Jeremias 9, do 1 ao 12, a Bíblia diz: Oh, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oh, se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos. E encurvaram a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortaleceram-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo próximo anda caluniando. E zombavam cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar mentira. Andam se cansando em proceder perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam-se a conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu fundirei e os povos provarei, pois de que outra maneira procederia como a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano com a sua boca, fala cada um de paz com o seu próximo, mas o seu coração arma-lhe ciladas. Porventura, por estas coisas, não os castigaria, diz o Senhor? Ou não se vingaria a minha alma de nação como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas
e ninguém passa por elas, nem se ouve mugido do gado. Desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei assolação, de sorte que não haja habitante. Quem é o homem sábio? Quem entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor, para que eu possa enunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como um deserto sem que ninguém passe por ela? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos louvar, engrandecer e bendizer o Teu nome. E nesta manhã pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu poder. Continue nos guardando, abençoando, sustentando em tudo. E nos ajude nesta lição também a aprendermos e termos subsídios para que evitemos qualquer situação semelhante de esquecermos do nosso Deus e das misericórdias, da bondade infinda do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é a tristeza do profeta Jeremias, e realmente lamentando todo aquele cenário caótico, e ele queria fugir, literalmente fugir, se enterrar ali em alguma caverna. Ele estava pensando até, olha, se tivesse algum lugar eu fugiria, iria para aquele lugar e ficaria lá. Mas Deus queria que o profeta estivesse ali no meio da nação. E Deus queria falar através do profeta Jeremias que ele estava muito triste, desagradado, e infelizmente o cativeiro não seria uma alternativa, mas eles iriam passar pelo cativeiro. Então não era alguma coisa que, olha, talvez vão se livrar. Os pecados de Judá ficaram muito semelhantes aos pecados de Jerusalém, que 70 anos antes já tinha sido cativo. E nós temos algumas anotações aqui extremamente importantes, que trazem detalhes, queridos irmãos, e falam realmente esse endurecimento tão grande de Judá, que Deus não teve outra alternativa, eles vão também. E nós vimos nos estudos anteriores que Deus fala para Jeremias: não ore por este povo, porque eu não vou ouvir. Queridos, já pensaram quando o próprio profeta, que estava ali no papel de intercessor, no papel de aquele que iria ali advertir o povo a não continuar naquela maratona de pecados, e de repente Deus fala para Jeremias: não ora por esse povo, eu não vou ouvir. Era alguma coisa muito grave, o coração do Senhor estava ferido, triste, né? E durante todo o mistério, Jeremias não fez outra coisa senão lamentar o estado da sua nação, Judá especificamente, né? De maneira rebelde estavam ali, e o profeta, em lágrimas, ele fala realmente da sua indignação, porque o pecado se tornou modus vivendi em Israel, em Judá especificamente. Era o profeta da solidão também. O profeta, ele queria se esconder, ele falou: eu não aguento mais ficar vendo a minha terra ser uma terra de malfeitores, uma terra de malandros, vamos dizer assim, porque eram pecados que realmente chegavam ao Senhor, e o Senhor não conseguia mais olhar para aquele povo. E nós olhamos que quantas vezes nós ficamos assim também. Jeremias desistiu do seu povo, ele falou: Senhor, eu quero sair daqui. Mas Deus falou: não, você vai ficar até que eu dê uma outra ordem, porque eu quero que esse povo ouça as minhas advertências. E é extremamente importante, queridos irmãos, às vezes nós temos também um impulso de falar: olha, eu não vou mais orar por fulano ou cicrano, ou por um parente nosso, porque a gente vê que ele quer andar no pecado. Mas a Bíblia mostra, desde o Primeiro Testamento, desde o povo de Israel, Deus falou: Jeremias, eu não quero que você desista de estar aí advertindo o meu povo,
E Deus tem nos deixado hoje também para falar para os nossos queridos que Ele vai estabelecer um dia do juízo. E ninguém foge a esse juízo. Mas vamos lá. Nos dias do profeta Jeremias, aquele lamento, aquela dor no coração que ele sentia, nós tivemos outros exemplos também, outras situações, outros homens de Deus também desejaram fugir, sair, porque eles não aguentavam mais aquela vida pecaminosa e ver realmente como o povo desprezava o Senhor, desprezava a palavra do Senhor, desprezava os conselhos do Senhor. Eu tenho aqui pelo menos 3 exemplos que eu quero mostrar para os irmãos. E o primeiro foi do profeta Samuel. Samuel foi taxado como um dos grandes intercessores do povo. E o profeta Samuel viveu um momento difícil, quando os judeus, os israelitas, imitando as outras nações, eles pediram que Deus desse um rei a eles também. E nós vemos que o profeta Samuel fica muito triste, Samuel fica muito triste, mas Deus fala para ele: olha, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Fica tranquilo, é a mim que eles estão rejeitando. E, queridos, nós vimos aquele profeta com dor no coração, Samuel, vendo que o povo estava indo para um outro lado, querendo ser igual às outras nações, quando Deus falou: eu criei Israel para ser uma nação diferente. E é muito triste quando o propósito de Deus é frustrado. Nós vemos hoje, a igreja não pode ser igual ao mundo também, porque Deus nos criou para ser um povo diferente. A Bíblia diz: especial, zeloso de boas obras. E o lamento de Samuel foi profundo. Mas Deus falou: ouça a voz do povo, porque não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. E isso realmente deve ter causado uma tristeza muito maior ainda, de trocar Deus pelas coisas, por situações. Olha, eu quero ser igual à nação do lado, ali o país do lado, e eles rejeitam o Senhor, deixam o Senhor que estava cuidando de Israel em cada momento. Mas é assim mesmo. Muitas vezes as pessoas trocam Deus por um momento de prazer, por um ganho financeiro, esquecem quem é o Senhor. O lamento de Oséias também, outro homem de Deus poderoso, o profeta Oséias. Ele era considerado o Jeremias do Reino do Norte, porque ele também lamentava lá no Reino do Norte, lá em Jerusalém. Triste, muito triste. E a semelhança, as lágrimas de Jeremias com as lágrimas do profeta Oséias também. E sofreu muito por causa da apostasia das 10 tribos, Jeremias ficou ali com as outras 2, mas Oséias, falando para aquelas 10 tribos, ele viu aquele aspecto do patamar moral degringolando ali nas 10 tribos, porque eles deixaram o Senhor, esqueceram o Senhor e queriam realmente comer e beber e folgar. E foi realmente alguma coisa muito triste. Agora, queridos irmãos, no livro de Oséias tem uma passagem que fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E Deus havia deixado ali um profeta que estava falando a verdade. O povo não quis conhecer. Mas o que tem acontecido? Vamos contextualizar um pouquinho, embora seja uma outra aliança, uma outra situação. Mas nós vemos hoje que nada substitui a explanação das Escrituras, a pregação cristocêntrica, a pregação da palavra do Senhor, e não de filosofias, e não de música de entretenimento, e não de piadas para prender um público, mas sim da pregação da palavra de Deus. E nós vemos hoje, muitas vezes, as pessoas querendo suprir a falta da pregação bíblica com subterfúgios, com artifícios que levam o povo o quê?
a não ter conhecimento de Deus. E por que Jerusalém foi destruída? E o profeta Oséias falou: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Queridos, é muito importante. Nós temos falado, se Deus quiser, logo, logo nós vamos voltar. E nós sabemos que escola bíblica dominical é extremamente importante. Quantas pessoas erram, não conhecem as dispensações, não conhecem realmente a palavra do Senhor, porque nunca frequentaram a escola dominical, estudaram a Bíblia e, assim como aconteceu em Jerusalém, aconteceu em Judá também, e nós olhamos, embora seja uma outra dispensação, acontece na igreja. Falta de conhecimento bíblico, falta de estudar a palavra do Senhor. E isso é um motivo de grande tristeza. Quantas pessoas têm sido enganadas. Tem muitas pessoas que chegam lá com aqueles falsos discursos e de repente falam que Jesus Cristo é um Deus menor, outros falam que Jesus é um profeta e simplesmente, e algumas pessoas que até estavam no caminho, mas de repente se deixam levar por doutrinas que são doutrinas diabólicas, demoníacas, porque não se pautaram no ensino da palavra de Deus. E é dever da igreja ensinar. E nós, pastores, também, um alerta. Com o que nós estamos pensando em reter o povo ali na igreja? Com música, com liberalismo, com frouxidão doutrinária? Não. Tem que ser com a palavra de Deus. A pregação cristocêntrica, sistemática, expositiva da palavra de Deus. E esse é o nosso maior desafio. E isso que Oséias lamentou profundamente com as 10 tribos, porque eles deixaram o conhecimento bíblico e se voltaram para entretenimentos, para aquilo que não agradava ao Senhor. E se não houver conhecimento de Deus, perecemos como Israel pereceu, né? Tanto Jerusalém como Judá. Nos tempos de Jeremias, lá em 586, Jeremias vai na terceira leva e também experimenta aquele amargo cativeiro, porque desobedeceram a palavra do Senhor. Se nós queremos de fato uma igreja avivada, o avivamento vem pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. Pelo conhecimento da palavra de Deus, conhecemos a vontade de Deus. E quando nós olhamos o próprio apóstolo Paulo no Novo Testamento, época da igreja, agora não mais no sentido de Israel, mas nós olhamos aqui Paulo lamentando. E lamentando o quê? Aconteceu um processo similar no Novo Testamento, numa igreja, numa região chamada Galácia, né? E Paulo, ele estava muito triste, por quê? Dos lamentos enunciados por Paulo, o mais eloquente se encontra lá em Gálatas capítulo 3. Eu quero ler para os irmãos aqui, rapidamente, quando o apóstolo Paulo estava boquiaberto de ver como que aquele povo que tinha sido tão bem instruído, de repente estava deixando-se levar por uma doutrina falsa. Em Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo fala: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne? Será que em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo estava boquiaberto de ver que os Gálatas estavam querendo voltar para a lei. Aquele povo da Galácia
muitos tinham se convertido, tinham se levantado ali uma comunidade de salvos, né? Uma igreja local, e eles também fizeram semelhante ao que fez Jerusalém, o que fez Judá. Eles estavam se apartando da palavra do Senhor e querendo voltar para a lei, para a tradição humana, para aquilo que não salva e não dá subsídio. Os Gálatas haviam recebido o Evangelho de uma forma tão amorosa, e de repente nós olhamos que, infelizmente, estava acontecendo um processo similar ao que aconteceu no Primeiro Testamento, que aconteceu com Jerusalém e também com Judá. Queridos irmãos, a falta de entendimento é um problema muito sério. E o profeta Jeremias fala que o povo tinha chegado à loucura espiritual. Vejam aqui, do versículo 12 agora ao versículo 16. Jeremias chama aquele povo de Judá à responsabilidade. Quem é o homem sábio que entende isto? Quem falou a boca do Senhor para que eu possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, sem que ninguém passe por ela? E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após os propósitos do seu coração, após os Baalins, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel. E os espalharei entre os gentios, que não conheceram nem eles, nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Então nós olhamos aqui, irmãos, o diagnóstico do Senhor. Aquele povo ouvia a pregação de Jeremias, não se arrependia, tentaram até matar o profeta, e Jeremias na porta do templo se esforçou tanto, mas não adiantou nada. E Deus fala: Jeremias, deixa comigo, agora a sentença está dada. E aquele povo estava fadado à escravidão também. A semelhança de Jerusalém, Judá, é inevitável esse momento de cativeiro. E esse momento mostra realmente que Deus é um Deus de justiça. Ele ama o pecador, ele ama, mas ele aborrece o pecado. E nós olhamos, queridos irmãos, Deus fala para aquele povo prestar atenção, porque eles seriam corrigidos de uma maneira muito dolorosa. E Jeremias faz referência, né, à losna, e ele fala que a losna é amarga, né? E ele fala realmente que eles saboreariam aquela amargura em decorrência do seu pecado, daquilo que eles fizeram. E aquele ditado que plantaram e colheram amargura. Então, queridos, Jeremias se sente impelido a chamar as carpideiras para engrossar o choro ali, porque era um tempo de choro, de angústia, de tristeza. O povo, infelizmente, tinha optado pelo pior, por eles desobedecerem a Deus, e chega então a grande provação para o povo. Durante os dias de Josias, né, nós vemos que Jeremias, de 2 a 6 anos, ele dá um resumo da sua pregação dos dias de Josias. Os ataques vigorosos de toda aquela situação acontecendo, e nós vemos que as profecias de Jeremias foram muito variadas, dadas em diversos modos e diversos sinais, para que o povo acordasse. Mas o povo não acordou. É semelhante aos dias que nós estamos vivendo. E é por isso que Jeremias ele começa no capítulo 9. Oh, se minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos uma fonte de lágrimas, então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo.
ele via o que estava acontecendo na sua nação, na terra, e ele sabia o que iria acontecer. A escravidão não é boa para ninguém. Não existe escravidão boa, não existe escravidão na qual o cidadão seja bem tratado, por melhor que seja o povo. E nós vemos que a Babilônia, ela tinha lá sua maneira de ser, o seu modus operandi, e era como os demais povos, escravizar e extrair tudo que a riqueza dava daquele povo cativo. E a cultura também, nós lembramos que na primeira deportação foi Daniel e seus amigos lá, Mesaque, Sadraque e Abednego também, e foram lá e foram até selecionados para fazer parte ali de alguém que iria assistir à mesa do rei, porque eles foram selecionados dentre os nobres. Então, queridos, não é brincadeira não. O profeta Jeremias estava muito triste. Quando nós olhamos os nossos dias, o que tem acontecido? O povo tem se recusado a um esforço de ler a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de aprender a palavra do Senhor. Nós temos visto também a semelhança daqueles dias. E Deus, ele não tem o culpado por inocente. E o homem não vai ser escravizado, porque o homem já é escravo do pecado. Agora, trazendo um pouco para nós de aplicação, é muito importante que nós, como crentes, nós possamos avaliar que nós temos parentes, vizinhos, amigos, que estão aí escravizados pelo pecado. E como Jeremias, mesmo que eles não estão dando ouvidos, nós precisamos falar, e falar com amor, falar com dedicação, falar constantemente e ser boca de Deus para essas pessoas que estão caminhando para o inferno a passos largos. E eles vão para um cativeiro que não vai durar meramente 70 anos. Eles vão para um cativeiro eterno, chamado inferno, e depois lago de fogo e enxofre. Queridos irmãos, o profeta Jeremias, ele dá muito subsídio para que nós aprendamos que Deus ama e Deus vai continuar amando. E mesmo que Deus corrija, ainda assim Deus é amor. E o amor corrige. E nós hoje precisamos ser também bocas de Deus, falando do amor maravilhoso do Senhor. E finalizando, nós vemos que Jeremias, ele fala daquele ministério maravilhoso que ele teve mesmo com lágrimas, mas que ficou registrado pelo Senhor, que Deus continua amando. O Senhor corrige, mas o Senhor ama. E se Jeremias chorou, imagine o próprio Senhor vendo aquele povo de coração endurecido. Que nós possamos orar pelo nosso Brasil, pelos nossos parentes, amigos, vizinhos, que também estão com corações endurecidos. É outra dispensação, é outra aliança, mas sempre frisamos, os pecados são muito parecidos. O povo não quer ouvir a palavra do Senhor. E tem até pessoas que já passaram pelo rol de membros da igreja. E hoje a Bíblia diz que estão igual o cão que volta para o seu próprio vômito e a porca para o espojadouro de lama. Queridos, é tempo de meditar e de ver realmente que o Senhor está à porta. Mais dia, menos dia, o Senhor Jesus vem buscar os seus, somente os seus. Não é quem foi membro de uma igreja, não é quem já frequentou algum lugar, é só quem está com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Não é quem foi batizado, não é quem já foi crismado ou qualquer outra coisa parecida. É só aqueles que nasceram de novo que vão subir com o Senhor. O povo de Israel teve uma outra chance. Passaram os anos do cativeiro, o povo teve liberdade para voltar. Gradualmente eles voltaram. Mas a Bíblia diz que quando a pessoa morre e vai para o inferno, não tem volta. Nós estamos falando agora de um cativeiro chamado inferno, que depois só há uma transferência para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Nós estamos estudando sim o profeta Jeremias,
mas permite aplicações aqui para você, querido, que talvez está cocheando entre dois caminhos, está brincando com Deus. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O povo de Judá brincou com Deus, semearam vento e colheram tempestade. Israel, a mesma coisa, as 10 tribos. Jerusalém, brincaram com Deus, sofreram amargamente um pouco antes, mas sofreram também. E você, meu querido, está brincando com Deus? A Bíblia diz que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Ele é amor, mas Ele é justiça. A única saída que você tem, que eu tenho, porque eu já aceitei Jesus Cristo como Salvador, é você se arrepender verdadeiramente e ter uma conversão. É isso que o Espírito Santo está mandando em você agora. Está apertando o seu coração para você ser honesto e ver que, olha, talvez eu frequentei igreja, eu já fui em algum lugar, mas nunca nasceu de novo. Admita, nunca nasci de novo. E você precisa tomar uma decisão, porque o cativeiro não é igual ao cativeiro babilônico. O cativeiro é um lugar chamado inferno, onde há pranto e ranger de dentes e tormenta, e não há uma segunda chance. Jeremias falou, e tantos profetas falaram, e depois eles ficaram no cativeiro e voltaram. Mas, queridos, hoje, na dispensação da graça, você rejeitando o Messias de Israel, o Senhor Jesus Cristo, não há saída. Crê no Senhor Jesus. Invoque o nome do Senhor para ser salvo. Entrega o teu coração ao Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós queremos continuar te agradecendo, te bendizendo. E muito obrigado pelas lições que o profeta Jeremias nos dá. Pelas lições que temos aprendido daquele homem que amava o seu povo, que foi designado por Deus para pregar em meio a tanta apostasia. Mas ele continuou firme. Ele tinha vontade de fugir, como nós temos também. Mas Jeremias ficou, como nós temos que ficar também, anunciando o Evangelho do Senhor, anunciando a palavra de Deus, até que Ele volte. Muito obrigado por esta manhã tão especial, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.